Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse aqui é mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui sempre, está sempre curtindo, sempre comentando, sempre compartilhando os nossos vídeos com alguém. Se você que está passando por aqui e ainda não está inscrito, vem conhecer a família Falando de Bíblia. Aqui nós sempre postamos vídeo todos os dias, 18 horas, vídeos de respostas, onde nós interagimos com os nossos seguidores, e é sempre uma alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando da palavra do Eterno, das Sagradas Escrituras. E eu quero compartilhar com você um vídeo onde o pastor Eliseu, que é daqui do Rio de Janeiro, conta para nós sobre uma conversa que ele teve com um determinado pregador. Esse pastor é líder da ADCEP, da Assembleia de Deus Central em Piabetá, se não me falha a memória. E ele está crescendo, cada dia Deus tem acrescentado as almas no seu rebanho, e ele, como pastor, às vezes bate papo com seus colegas pregadores, né? E aí o que acontece? Vem as pérolas, irmão. Quer saber se o pregador estuda? Conversa com ele, pós-culto, pré-culto, e veja os delírios, avalie os delírios que passam pela cabeça de um pregador. Eu vou deixar você assistir o vídeo para você ver o que o pregador encontrou no Salmo de número 1. Veja aí. Falei, é mesmo, varão? É, varão, tô com uma profundidade aí, profunda no Salmo 1. Falei, varão, então compartilha comigo então aí, essa profundidade no Salmo 1. Não, varão, é muito profunda. Não posso abrir assim não. Eu falei, não, varão, compartilha aí. Tá bom, varão, vou compartilhar com você. Descobri um paralítico no Salmo 1. Falei, é mesmo, varão? Ele é, varão, tem que ler mais a Bíblia. Eu falei, tá bom, poxa. Eu falei, fala então aí. Ele, pô, varão, só você lê, Bem-aventurado o varão que não anda. Falei, tá. Minha gente querida, você viu aí o vídeo? Pastor Eliseu tem uma crise de riso. E o pastor Eliseu é todo extravagante na hora de conversar, é um camarada sempre muito gente boa, e ele não guarda para amanhã o que ele pode fazer hoje. E imagina ele lá agora, falando diante da igreja, e ele vai compartilhar com a igreja, que o pregador disse para ele que achou um paralítico no Salmo de número 1. E o que mais tem hoje, irmão, é gente tentando falar da Bíblia, que achou alguma coisa na mesma, acreditando que ninguém nunca leu aquilo ali, ou que aquilo passou desapercebido por alguém, desfazendo o trabalho dos teólogos e dos nossos estudiosos e dos pastores do passado. Gente que se esmerou e lutou contra poderes romanos, contra influências satânicas, gente que doou a sua vida para que a Bíblia chegasse até nós. Gente que colocou a vida em risco para que nós tivéssemos um pouco de conhecimento e acesso às Sagradas Escrituras. Disse Jesus em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só que parece que a turma, ela gosta de ler qualquer outra coisa. Elas agora começam a ver novela da Record, ver filme da Netflix, e depois quer pregar em cima do filme da Netflix, da novela da Record, como o outro falou outro dia lá, que na novela da Record o mar se abriu assim, e que a forma que a gente ensinava era errado. Eu falei, como assim? Por que esse menino está falando isso? E aí, quando a gente vai ver, os caras estão delirando. Os caras estão delirando. E aí o que acontece? Quem mais tem hoje é pregador falando que achou uma coisa na Bíblia, igual a outra menina lá que falou que João Batista
estava morto no ventre da mãe e que o primeiro milagre de Jesus foi quando Maria cumprimentou Isabel. E aí, o poder de Jesus passou pelo corpo de Maria, tocou no de Isabel, tocou no de João que estava morto e o ressuscitou. Ué, mas o anjo falou para Zacarias que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E o outro, que falou qual era o nome da doença de Jó. Eu vou além. O outro foi para os Gideões missionários e contou quantas sardas tinha no corpo de Davi. Para que eu quero saber quantas sardas tinha no corpo de Davi? O outro foi falar sobre a sandália que Moisés usava quando Deus falou para ele: tira a sandália dos seus pés. E no final das contas, falou e não falou nada. Tô rindo de nervoso. Aí vamos ao texto bíblico. O pastor Eliseu revela aí por que o menino, logo de cara no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda. Calma aí. É aí que para o versículo? É isso mesmo que o menino interpretou? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo de número 1. Terlim Aleph, ou seja, Salmo de número 1. Ok? Porque o Aleph é um número. Ou Terrilim Errad 1. Ok? Sefer Terrilim, livro dos Salmos. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda. Aí ele leu lá: pastor, eu encontrei um paralítico no Salmo 1. Aí o pastor deu aquela crise de riso. Para de inventar. Primeiro tu senta, vai estudar. Aplique-se. O obreiro aprovado é aquele que se esmera, é aquele que se aplica. E se não está na hora de falar, fica calado. Senta, vai ouvir, vai aprender. O nosso problema é que essa turma não sabe a diferenciação do sermão expositivo, do sermão temático e do sermão textual. Os 3 tipos de sermões. O sermão temático, o maior pregador dele no Brasil hoje é o pastor Silas Malafaia, o maior evangelista no Brasil, em termos de pregação temática pontual ali, é ele. E o camarada prega muito bem. Sabe como falar ao seu público. Sermão expositivo, reverendo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Tem agora uma galera da Assembleia de Deus também se esmerando nisso. Mas é difícil, mano, porque você tem que conhecer o original, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento. Pegar as morfologias das palavras, as semânticas da palavra, pegar a literalidade do texto, entender o seu contexto social, o seu contexto histórico. Você sabia que dá para dividir o Jesus que nós pregamos como histórico, mítico, o de Nazaré. Isso eu aprendi estudando nos cursos que a tradição católica traz para a gente e nos escritos deles. Agora, o problema é que a gente não sabe fazer essas diferenciações e coloca o camarada para pregar. Irmão, tem gente que nunca leu a Bíblia toda, nunca se deu o capricho, o prazer de ler a Bíblia toda. Tem gente que só lê aquilo que vai pregar. Aí não conhece o outro contexto, derrapa, delira, fala um monte de besteira no culto. Fala um monte de besteira na sua oportunidade. Por quê? Porque vai pegar de forma fria, sem saber interpretar
Aí vai lá e vai dizer no culto, encontrei um paralítico no Salmo 1º. Até quando a gente vai aturar essa turma? Até quando você vai ficar dando aí oportunidade, meu líder, para essa turma que não estuda? E o pior, você não deixa o seu membro pegar, e que muitas vezes sabe pregar muito bem, aí paga para um cara de fora ruim para falar besteira na sua igreja. Igual o outro falou que Jesus tinha casa de praia na beira do mar, lá em Cafarnaum. E a casa era de Pedro. Jesus nunca teve casa. E aí? E aí os camaradas inventam coisas que não estão no texto, mas a gente, aplaude, delira. Ô, glória! Pelo amor de Deus. Ajustemos a nossa mente, ajustemos o nosso coração, ajustemos a nossa vida e leiamos a palavra. A palavra pela palavra sempre. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado ao meu irmão William Souza. Eu ocultei o seu nome até agora. Foi o William Souza. Pastor William, que está sempre aqui cooperando com as nossas pautas, que me enviou esse vídeo. E eu aqui estou compartilhando com você para a gente aprender que tem coisas que a gente precisa ler um pouquinho mais e fazer um pouquinho mais de atenção. Preste atenção na vírgula, preste atenção nas pontuações, para você não interpretar de forma diferente ao que a palavra está falando. Deus abençoe a você que está aqui comigo, sempre caminhando juntinho, ligadinho na nossa programação aqui do Falando de Bíblia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.